Olá pessoal, bem-vindos à aula 26. Nessa aula a gente vai começar o estudo de rotações. Então, a gente começa hoje com a cinemática de rotação. Vocês vão perceber que essa cinemática que a gente vai estudar agora de rotação lembra muito a cinemática de translação que a gente havia visto no início do curso, ok? Vamos começar falando um pouquinho sobre o fenômeno da rotação. Onde é que a gente observa ele? Seja na roda gigante, o movimento rotacional aqui em torno do eixo, a gente observa aqui a rotação. Num ventilador, observe o eixo aqui. Um liquidificador também tem uma rotação. O próprio planeta Terra tem o seu movimento de rotação em torno de um eixo fixo. A gente tem aqui pás eólicas que produzem energia elétrica, então também tem um movimento de rotação. Aqui a gente tem um sistema de irrigação. Observe a estrutura aqui dele, vai fazendo aos pouquinhos aqui vai fazendo o nosso movimento de rotação. Então, são vários os fenômenos que envolvem rotação, por isso a importância da gente estar estudando esse tema, ok? Então, a gente vai começar descrevendo as variáveis de rotação. Observem que lá na cinemática a gente também fez isso, começou descrevendo as variáveis principais. Então, vimos posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Do mesmo modo, nós vamos trabalhar aqui procurando a descrição dessas grandezas, dessas variáveis, ok? Todos os casos que a gente vai trabalhar requer que o nosso eixo esteja fixo. Esse eixo fixo, em torno do qual o nosso objeto vai rotacionar, é chamado de eixo de rotação. Observe essa imagem. Então, a gente tem aqui o nosso corpo, formato qualquer. Ele está rotacionando em torno do eixo Z. Está vendo aqui? Eu defini o eixo Z. Está aqui o eixo X e o eixo Y. Então, esse objeto está rotacionando em torno do eixo Z. E eu defini nesse objeto uma reta. É como se eu tivesse prendido aqui uma reta. Imagine ter um objeto de isopor rotacionando e eu prendo nele um palito, por exemplo. Então faz de conta que é a nossa reta de referência. Quando eu rotacionar esse objeto, esse palito vai acompanhar esse movimento de rotação, ok? Então essa seria a ideia, mais ou menos. Agora imagine que eu possa ver esse movimento de cima, porque o meu eixo está aqui, eu vou ver de cima. Então eu vou ver de fato como está acontecendo a minha rotação, eu vou enxergar isso daqui. Ó. Aqui está o meu eixo, ó, esse eixo Z, está aqui, é esse pontinho. E esse aqui é o meu corpo visto de cima. Aqui está a minha rota, a minha reta de referência. É como se fosse um pedaço de isopor e aqui está o meu palito preso, ok? Agora eu estou vendo de cima e esse palito vai estar girando junto com o corpo aqui em torno do meu eixo de rotação, ok? Daí eu tenho a minha primeira grandeza, que é a posição angular. A posição angular ela vai ser o ângulo formado aqui entre a minha reta de referência e o semi-eixo x positivo. Então, vai ser esse ângulo aqui. E eu posso dizer que esse ângulo é justamente o arco dividido pelo raio. Então, o arco que ele vai fazer, dividido pelo raio, vai dar esse ângulo. A gente pode medir o ângulo como a gente fazia em trigonometria, normalmente. Lembrando que o sentido anti-horário ele é definido como positivo. Ok? Os ângulos vão varrendo, então aqui está o zero, vai crescendo no sentido anti-horário. Outra coisa importante, uma volta completa aqui, ou uma revolução, como é mais comum aparecer, equivale a quantos graus? 360 graus. Isso equivale a quantos radianos? Isso equivale a 2π radianos, ok? Então essa é a conversão que a gente vai usar aí com frequência nos problemas envolvendo as variáveis de rotação. Vamos lá. Bom, se essa é a nossa primeira grandeza definida, posição angular, que é o ângulo que a gente forma em relação à nossa reta aqui a reta é referência em relação ao nosso semi-eixo x positivo, a gente pode também ter o seguinte, ó. Se no instante eu estava com o ângulo θ1, depois eu passei a ter um ângulo θ2, então eu tive uma variação da minha posição angular. Isso é chamado de deslocamento angular. O Δθ é igual a posição angular final menos posição angular inicial, ok? E se esse movimento, se essa variação de ângulo ocorreu em um certo intervalo de tempo, por exemplo, num tempo t1, vamos supor, em 1 segundo, eu tinha um ângulo de 30 graus. Passei para 2 segundos, ou seja, teve um tempo de 1 segundo aqui que passou, e eu fui para 60 graus. Ou seja, eu tenho uma variação de ângulo e uma variação de tempo, eu defino a minha velocidade angular média. A velocidade angular média é variação do ângulo, no caso deslocamento angular, sobre o intervalo de tempo. Ok?
Eu também posso definir uma velocidade instantânea. Se esse tempo que decorreu for muito curtinho, a gente usa uma nomenclatura que diz o seguinte, ó, no limite dessa taxa de variação, desse deslocamento angular com relação ao tempo, se o tempo for muito curtinho, eu tenho a minha velocidade instantânea e eu leio que o ômega é igual à derivada da posição angular com relação ao tempo, ou a taxa de variação da posição angular com relação ao tempo. Observe que a gente está começando a introduzir aqui alguns conceitos do cálculo diferencial integral, mas a gente tem os análogos lá na translação. Ainda que a gente não tenha trabalhado dessa forma, a gente tem os análogos. Por exemplo, se você sai de Guarapuava e vai até Irati, você, por exemplo, eu não sei qual é a distância, mas você percorreu, vamos supor, 200 km, 70 km, vamos supor. Você percorreu 70 km em 2 horas, ok? Então, qual é a sua velocidade média? É o deslocamento no tempo. Você tem 35 km por hora. Nesse caso, para velocidade média linear. E qual é a velocidade instantânea? Velocidade instantânea foi o que o velocímetro marcou a cada instante de tempo quando você estava se movendo lá de Guarapuava para Irati, ok? Então, aquilo que ele estava marcando ali era a velocidade naquele momento, a velocidade instantânea. Lá são as grandezas lineares. Aqui também a gente tem para as grandezas angulares. Velocidade média é variação do ângulo com relação no intervalo de tempo e a velocidade angular instantânea é, naquele instante, qual é a minha velocidade angular? Eu também posso calcular ela, vai ser a taxa de variação da posição angular com relação ao tempo. É dado por essa expressão, ok? Bom, vamos lá. Do mesmo modo que a gente definiu velocidade, a gente pode definir aceleração. O que é que vai ser aceleração? Taxa de variação da velocidade angular com relação ao tempo. Está aqui minha aceleração média. E a aceleração instantânea é definida do modo análogo à velocidade instantânea. É a taxa de variação da velocidade angular com relação ao tempo quando o tempo é muito, muito curto, quando tende a zero. Aí a gente tem a taxa de variação da velocidade angular com relação ao tempo ou a derivada da velocidade angular com relação ao tempo. Certo? A gente não vai fazer conta utilizando a derivada por agora, não. Então, não se preocupe tanto com isso, mas é bom vocês já irem se familiarizando com essas notações, ok? Então, está aqui definida. Falamos, então, da posição angular, deslocamento angular, velocidade e aceleração. São as nossas grandezas aí, as nossas variáveis de rotação, ok? Tem alguma relação dessas variáveis com aquelas lineares? Tem sim. Então, vamos lá. Ó. Se o corpo gira de um ângulo θ, então lembra lá do nosso isopor que você prendeu um palito no isopor. Quando você gira ele, quer dizer, ele varreu um ângulo. Vamos supor que varreu um ângulo θ. Se varreu um ângulo θ, o ponto, vamos supor que você pegue um ponto, então tem um eixo de giro. Se você pegar a distância do ponto que você está observando até o eixo de giro, você vai chamar de raio. Essa distância é rzinho. Então você pode escrever um arco. Quando ele varrer um ângulo, vai ter um arco que vai ser... Cadê a figura? Aqui, ó. Se você pegar um ponto P qualquer no seu corpo, ele vai estar a uma certa distância do eixo de giro, ok? Quando ele rotacionar, ele vai fazer um arco de circunferência. Se ele rotacionar exatamente 2π radianos, ele vai fazer a circunferência completa. Então, o arco, que é o comprimento do arco da circunferência, não é 2πr, é exatamente o ângulo 2π vezes o raio. Para um outro ângulo qualquer, o arco vai ser π, ou vai ser θ vezes o raio. Simplesmente isso. Então, aqui a gente está conectando as variáveis angulares e lineares. Vejamos um exemplo agora com velocidade. O mesmo ponto P que você está observando aqui, ó, ele tem uma velocidade tangencial, certo? Vamos lá. No meu corpo, quando ele rotaciona em torno do eixo, se eu pegar esse ponto P aqui, vamos supor que em 1 segundo ele variou 30 graus. Se eu pegar um outro ponto qualquer do meu corpo, no mesmo intervalo de tempo, ele também vai variar 30 graus. O que isso quer dizer? Que a minha velocidade angular é a mesma para qualquer ponto do corpo. Porque o corpo é rígido, ele está preso. Todas as partículas têm a mesma distância e está fixa. Quando ele rotaciona, todo ele rotaciona com a mesma velocidade angular. Eles varrem os mesmos ângulos, a mesma quantidade de ângulos, no intervalo de tempo igual. Isso é a minha velocidade angular constante. Mas a velocidade linear
ela vai depender da distância que eu estou com relação ao meu eixo de giro. Imagine, por exemplo, que você tenha uma pedra presa no barbante. Você está girando uma pedra com barbante. Ok? Lembra daquela história que tem atração? Se você cortar o barbante, o que é que vai acontecer com a pedra? Vai sair pela tangente. Com qual velocidade? A gente até já viu isso. A velocidade com que ela vai escapulir, que é a velocidade tangencial, é ômega-r. Certo? Que é a velocidade angular vezes o raio. Essa velocidade vai ser maior quanto maior for o comprimento do barbante nesse caso, ou seja, quanto maior a distância do eixo até o ponto. Quanto mais próximo do eixo, menor essa velocidade. Quanto mais afastada, maior essa velocidade, sendo que ômega é igual para todos os pontos, que é a velocidade angular. Ok? E com relação à aceleração, aí temos duas. Tangencial, que é essa daqui, que é responsável por aumentar o módulo da velocidade do corpo, e a radial, que a gente viu como centrípeta, que é responsável por mudar a direção da velocidade do corpo. Ok? Aí a gente tem a aceleração tangencial, é α vezes r, que é a aceleração angular vezes o raio, e a aceleração radial, que é a centrípeta, a gente viu como v ao quadrado sobre o raio, mas se v é ômega-r, vai ficar ômega ao quadrado vezes o raio. Ok? Está aqui a relação entre as variáveis angulares e algumas variáveis angulares e lineares, que a gente pode resumir a relação entre algumas grandezas e equações da seguinte forma. Se a gente tem na linear posição, a gente tem na angular a posição angular. Se a gente tem um deslocamento, que é posição final menos inicial, no linear, lá no angular a gente tem variação de ângulo, que é o ângulo final menos inicial. Velocidade, que é taxa de variação da posição com relação ao tempo. Velocidade angular, taxa de variação do ângulo com relação ao tempo. Se a aceleração linear é a taxa de variação da velocidade com relação ao tempo, a aceleração angular é a taxa de variação da velocidade angular no tempo. Olha que aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um alfa. Ok? A gente usa as letras gregas aqui. Aqui é o MRU, equação sem aceleração. Lembra lá do MRU? A aceleração é zero, a gente tem uma velocidade constante. Então, a gente tem aqui, ó, posição final é igual a posição inicial mais VT. Nosso análogo para o angular é posição angular final é igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes o tempo. As outras equações são do MRUV. A gente tem as análogas para o movimento angular. Então, é muito similar à questão da cinemática angular, é muito similar à questão da cinemática linear. A questão é que o corpo não está fazendo um movimento de translação, não está, por exemplo, se movendo em uma linha reta, ele está fazendo um movimento de rotação. E aí as nossas variáveis têm a ver com ângulos. Velocidade de varredura de ângulos, velocidade de varredura, taxa de variação da velocidade angular, e por aí vai. Ok? Vamos ver alguns exercícios, então. Qual é a velocidade angular do ponteiro dos segundos, dos minutos e das horas de um relógio analógico? Dê a resposta em radianos por segundo. Então, esse exercício é para a gente praticar aí a questão da conversão de unidades, que vai ser muito comum aqui, especialmente para radianos por segundo, que vai ser a nossa unidade oficial aí para a velocidade angular. Ângulo em radiano, velocidade em radianos por segundo, aceleração em radianos por segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. Para a letra A. Qual é a velocidade angular do ponteiro dos segundos? Velocidade angular do ponteiro dos segundos. A gente viu que velocidade angular é a variação do ângulo com relação ao intervalo de tempo. Qual é o ângulo que ele vai varrer? Vamos pensar o círculo inteiro. O círculo inteiro tem 2π radianos. Em quanto tempo o ponteiro do segundo leva para dar uma volta completa? O ponteiro do segundo leva 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Então, 2π dividido por 60 dá 0,105 radianos por segundo, onde π vale aqui 3,14. Ok? 3,14, 15, por aí vai. Ok? Já a velocidade do ponteiro dos minutos, veja, ele dá uma volta completa, então 2π radianos. Quanto tempo leva para o ponteiro dos minutos dar uma volta completa? Leva 1 hora. O ponteiro dos minutos leva 1 hora, ou seja, 60 minutos. Então, varre 2π radiano de ângulo em 60 minutos. Mas como eu quero em segundo, cada minuto tem 60 segundos. Então, 2π sobre 3.600. Ou seja,
1,75 vezes 10 a menos 3 radianos por segundo. Ok? Já o das horas, o ponteiro das horas leva 12 horas para completar o ciclo. Então, 2π radianos em 12 horas. Cada hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 2π dividido por isso tudo, vai dar 1,45 vezes 10 a menos 4 radianos por segundo. Ok? Então, exercício aí mais simples para a gente brincar um pouquinho aí com a conversão das unidades. Certo? Próximo exercício. Esse aqui tem mais a ver com a questão das equações da cinemática rotacional. Um disco, inicialmente girando a 120 radianos por segundo, isso aqui é o quê? Velocidade angular inicial. É freado com aceleração angular constante. Olha a palavra mágica. Lembra lá no MRUV, quando falava aceleração constante, pronto, já sei que eu posso usar aquelas 3 equações do MRUV. Aqui, falou aceleração angular constante, você pode usar as 3 equações análogas para o movimento angular, análogas à do MRUV. Ok? Então, eu tenho velocidade angular inicial 120 radianos por segundo. Se ele é freado, a minha aceleração é negativa. Então, eu tenho aceleração angular de menos 4 radianos por segundo ao quadrado. Eu quero saber o tempo para o disco parar. Parar é o quê? Velocidade angular final igual a zero. Pronto. Olha os meus dados. Velocidade inicial 120, aceleração menos 4, velocidade final zero, eu quero o tempo. Qual é a equação que eu uso? Eu vou usar essa daqui, ó. Ômega é igual a ômega zero mais alfa t. Ômega é zero, ômega zero é 120, aceleração é menos 4, eu acho o tempo de 30 segundos. Está aqui o tempo necessário para eu frear aqui esse disco, certo? Na letra B pergunta qual é o ângulo total que eu vou descrever durante esse tempo. Porque ele está se movendo, o disco está se movendo. Qual o ângulo total que eu vou varrer? Bom, aí eu posso usar aquelas outras 2 equações. Eu escolhi usar essa daqui. A outra também daria certo. A outra seria delta-teta, ou melhor, teta é igual a teta zero mais ômega zero t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Poderia usar? Poderia. Mas eu escolhi usar essa. Ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado mais 2 alfa delta teta. Velocidade final, zero. Velocidade inicial, 120 ao quadrado. Mais 2 vezes alfa, que é menos 4, vezes delta teta, você acha delta teta igual a 1.800 radianos. É o ângulo total descrito aí durante esses 30 segundos. Ok? Mas, professor, o senhor não colocou 30 segundos em lugar nenhum. Como é que isso aqui é em 30 segundos? É em 30 segundos porque eu sei a velocidade inicial, eu sei a velocidade final e sei a aceleração. Está embutido. Ok? Mas você poderia usar outra expressão e achar os mesmos 1.800 segundos. Lembre-se que lá, quando a gente trabalhava em MRUV, qualquer uma das 3 equações estavam corretas e você poderia usar as 3. Qualquer uma delas. Desde que se adequasse aos dados que você tivesse. Se mais de uma tivesse adequado, você escolheria qual que você queria usar. Ok? Esse tipo de problema você pode lembrar muito bem lá do MRU. Faz de conta que ao invés de você estar trabalhando um problema angular, você está trabalhando um problema linear e tenta resolver. Vai dar certo do mesmo jeito. Ok? Então tá aí um exercício para trabalhar a questão das equações de movimento. E essa outra é a questão da relação entre as grandezas lineares e angulares. Vamos lá. Então, na figura abaixo, a gente tem uma roda A de raio 10 centímetros, está acoplada por uma correia B a uma roda C de 25 centímetros. Lembra muito a questão da bicicleta, né? Por exemplo. E outros tantos sistemas que usam esse tipo de acoplamento. Motos e por aí vai. A velocidade angular da roda A é aumentada a partir do repouso a uma taxa constante de 1,6 radianos por segundo ao quadrado. Veja, a velocidade angular inicial era zero, porque estava em repouso. E a taxa com que ela é aumentada, isso aqui é o quê? Taxa com que a velocidade aumenta é a aceleração. Olha a unidade, radiano por segundo ao quadrado. Taxa constante, já sei que dá para usar as equações lá do MRUV, ou as análogas do MRUV para o movimento angular, porque é constante, 1,6. Bom, então isso é um problema de que a roda A estava parada, ela tem uma aceleração constante e vai aumentar sua velocidade gradativamente. Consequentemente, esse movimento está acoplado com a correia, que vai transmitir o movimento para a roda C, que com certeza também estava parada inicialmente, porque senão a correia ia se romper. Como a correia não vai se romper, ambos estavam parados no início. A está sendo acelerada, é como se você estivesse, por exemplo, pedalando.
Então você está acelerando aqui, a consequência é que o movimento vai ser transmitido e você vai acelerar C como uma consequência, ok? Bom, e aí pergunta: determine o tempo necessário para que a roda C atinja uma velocidade angular de 100 revoluções por minuto, ou 100 voltas por minuto, ou 100 RPM, ok? Supondo que a correia não desliza. Observe. Eu sei a relação dos raios das duas rodas, eu sei que as duas estavam paradas no início, eu sei qual é a aceleração de A, ok? Então, em qualquer instante de tempo, eu vou saber qual é a velocidade de A, velocidade angular de A, velocidade de varredura de ângulo, ok? Já na roda C, eu sei que a velocidade inicial é zero, não sei a aceleração e quero saber quanto tempo leva para ela sair de 0 a 100 RPM. Tá claro o problema? Então vamos lá. Primeiro vamos converter esse RPM para radianos por segundo, que é a unidade padrão que a gente vai trabalhar. Então, olha os dados que a gente tem. A roda A, 10 centímetros de raio, converte 0,1 metro. A aceleração angular, 1,6 radianos por segundo ao quadrado, velocidade inicial 0. Já a roda B tem um raio de 25 centímetros, ou 0,25 metros, uma velocidade eu quero atingir, porque ela tem uma velocidade inicial 0, eu quero atingir uma velocidade de 100 RPM. Mas o que é 100 RPM? Uma rotação por minuto quer dizer uma volta completa em 60 segundos, ou seja, 2π radianos em 60 segundos. Esse é o meu fator de conversão de RPM para radianos por segundo. Então, a minha velocidade de C vai ser 100 vezes 2π sobre 60, lembrando que π é 3,14, 15, por aí vai. Isso vai dar 10,47 radianos por segundo. Tá claro? Bom, eu sei qual é a minha velocidade inicial de B. De B não, perdão, isso aqui é C, é a roda C. B é a correia. Então, eu sei qual é a velocidade inicial, eu sei qual a velocidade eu quero atingir. Agora, eu estou precisando de quê para chegar lá? Da aceleração. Mas a aceleração é igual à aceleração de A? Não. A aceleração angular não é igual, certo? O que é igual é a aceleração linear. Então, deixa eu voltar aqui para a figura. Olha aqui, ó. Imagine um ponto. Observe que as rodas elas têm raios diferentes. Então, quando essa roda aqui der um giro, a daqui não deu um giro completo. Então, as velocidades angulares dessas rodas são diferentes. Cada uma tem a sua velocidade angular. E lembre-se que a velocidade linear depende do raio. Cada ponto aqui da roda tem uma velocidade linear diferente. Porém, se eu pegar um ponto aqui na borda dessa roda, a velocidade dela linear, que é essa velocidade tangencial, é a mesma velocidade da correia, certo? Se eu tenho um ponto com a velocidade aqui da correia, esse ponto que tem uma velocidade aqui não pode ter uma velocidade diferente do ponto que está aqui, senão a correia se rompe. Então, em outras palavras, tanto a velocidade linear da correia quanto a aceleração linear da correia é igual. Quer dizer, em outras palavras, voltando para a roda, que a aceleração linear de um ponto na borda da roda é igual à aceleração linear de um ponto na borda da outra roda, porque senão a correia se rompe. Imagine, por exemplo, o caso lá da tração. Então, você tem dois blocos conectados por um... Não sei se vocês lembram lá do problema da máquina de Etioud. Você tem um bloco, uma corda, conectado por uma roldana a um outro bloco. Basicamente é isso. Quando você puxa um bloco para baixo, o outro sobe. Quando você puxa, sabe? Porque eles estão conectados pela roldana e pela corda. O que acontece é, quando um bloco desce, a quantidade que um bloco desce, o outro tem que subir. Mas por que isso acontece? Porque a corda é inextensível. Se um acelerar mais do que o outro, a corda rompe. Não pode se mover diferente. É a mesma coisa a correia. Esse ponto aqui não pode ir mais rápido do que esse outro ponto. Um ponto da correia não pode ir mais rápido do que o outro, senão ela se rompe. E como ela não desliza nem nada, a gente tem que a velocidade linear e a aceleração linear de um ponto aqui, que vai estar na borda da minha roda, tem que ser igual à velocidade linear ou a aceleração linear de um ponto da outra roda, na borda da outra roda. Daí a gente tem a nossa relação, a correia é a mesma e não desliza. Eu vou trabalhar com a aceleração, ao invés de trabalhar com a velocidade
tangencial, porque já foi dada a aceleração de A, ok? Aceleração angular. Então, se as acelerações tangenciais são a mesma, qual é a fórmula para aceleração tangencial? É a aceleração angular vezes o raio. A aceleração tangencial a gente viu mais para trás na aula, que a aceleração tangencial é a angular vezes o raio. Então, essa é a relação entre as duas rodas. Elas têm acelerações tangenciais na borda iguais justamente por causa da correia. Então, eu tenho ∝RA é igual a ∝CRC. A aceleração angular da roda A, a aceleração angular, que é diferente da aceleração angular de C, mas o produto da aceleração angular pelo raio de A é igual ao produto da aceleração angular da roda C vezes o raio de C. Pronto. E aí vai embora o problema. Porque a aceleração angular de C vai ser a aceleração angular de A vezes o raio de A sobre o raio de C. Eu passei o raio de C dividindo. Então tá aqui, ó. 1.6 vezes 0.1 dividido por 0.25, eu obtive a aceleração angular de C, 0,64 radianos por segundo ao quadrado. Ou seja, se eu sei a velocidade inicial, a velocidade que eu quero atingir final e a aceleração, eu acho o tempo. 10.47 é a velocidade que eu quero atingir, velocidade inicial é 0, a aceleração é 0.64, eu tenho tempo, eu acho o tempo. O tempo vai dar 16.4 segundos, ok? Então é isso, pessoal, essa é a nossa introdução aí para o estudo de rotações. Então a gente começou com a cinemática de rotação. E é isso. Tentem fazer os exercícios e praticar para compreender aí essas grandezas que a gente está trabalhando, tá bom? Um abraço e até a próxima videoaula.